Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos atar uma mosca que é campeã, tanto na água salgada como na água doce. É a Sidúcia. Fique ligado. A Sidúcia é uma mosca, já é um padrão internacional e ela reconhecidamente eficiente, tanto na água do mar, na água salgada, como na água doce. E é uma mosca que tem uma série de qualidades que nos interessam. Primeiro, ela tem um grande volume, porque ela é feita só de penas, e as penas, como vocês sabem, são um material que praticamente são insubstituíveis. Nós ainda não temos um material sintético que substitua as penas no formato que elas dão. E as penas são leves, elas são volumosas, elas dão vida na água, elas fazem com que a nossa mosca pareça um apetitoso, um aperitivo apetitoso. Incrível. Além de tudo, muito leve. Muito leve, secam rápido, ou seja, tem uma série de qualidades aqui que as penas, para mim, são um dos materiais mais incríveis de serem utilizados no atado. Hoje eu decidi fazer essa música por alguns motivos. O primeiro deles, está conectado com o propósito do meu canal, que é ensinar você que está começando a atar suas próprias moscas. Então essa é uma mosca que sim, funciona para você que está começando. Você pode começar a treinar com ela e você vai aprender muito a mexer com penas. Número 2, é uma mosca super leve e ela é muito versátil. Você pode fazer de vários tamanhos, desde bem pequenas, colocar num anzol número 6, número 4 e vai crescendo até um anzol número 4/0 e assim por diante. Tá? Tudo depende do material que você vai ter em mãos para poder fazer. Um anzol maior você vai precisar de penas maiores, um anzol menor você vai precisar das partes menores da pena. Outro ponto é que as penas elas são facilmente encontradas hoje em dia no Brasil. As fly shoppings têm, nós vamos usar saddle. E saddles são penas que têm este formato. Então elas têm esta parte aqui que tem bastante plumas e elas são alongadas. O nome dela é saddle. Eu vou usar aqui, vou fazer uma mosca mais escura para o preto. Eu tenho atado moscas mais escuras porque elas têm chamado a atenção tanto de pacus, tambacus, matrinchãs em pesqueiros, e vocês sabem que eu estou atrás do dourado para pegar em iscas, em streamers. Né? Logo eu vou postar um vídeo de uma mosca, de um dourado pego exatamente numa mosca como essa. E eu vou fazer então uma mosca mais escura. Eu vou usar preto, grizzly e amarelo, cabeça amarela. Tá? Quero fazer, aí eu também vou usar aqui os brilhos. Eu vou usar um brilho mais cobre, veja, mais encobreado. E eu escolhi o da Abdushi, o Polar Flash. É uma mistura de materiais que eu adoro atar com o Polar Flash. Eu sou um dos fanáticos por atar moscas porque ela tem um brilho controlado, mas muito movimento. Extremamente, você coloca ele, e principalmente em moscas um pouco mais longas, ele vai dar um movimento incrível. Bom, eu quero fazer uma referência de uma coisa que eu não conhecia. Eu tenho comprado ao longo da minha carreira, eu tenho comprado equipamentos da Orvis. Eu gosto dos equipamentos da Orvis, eu acho que eles são muito honestos. Mas raramente eu tinha atado alguma coisa com material de atado da Orvis. E eu tive acesso a saddles, né, a saddles da Orvis. E veja, este material aqui, eu vou fazer referência, eu comprei lá no Abdushi. A Abdushi, ele é revenda credenciada a Orvis aqui no Brasil, então se vocês também, como eu, também gostam, a loja do Abdushi né,
a loja do Abduche é o lugar onde você deve fazer as suas compras Orvis. Eu quero falar sobre os saddles da Orvis. Estes aqui são saddles extra longos, em que você encontra selecionados aqui, tá? Em pacotinhos. Eles são selecionados. Ele não vem com o couro da ave. Mas eu notei uma coisa que chamou a atenção. Olha só. Me parece, tá? Primeiro, que eles devem, na hora de montar o pacote, eles devem selecionar as penas e colocar de ambos os lados da ave. Isso é importante pelo seguinte, tá? Olha só, notem a curvatura, tá? Pela curvatura vocês podem ver. Todas as penas têm uma curvatura, tá? Elas não são retas, elas têm uma leve curvatura, veja, tá? Para um lado e para outro, tá? Esta curvatura aqui, ela vem, elas são absolutamente similares de cada parte da ave. Então, se você pegar a ave do lado direito e pegar uma pena da mesma região do lado esquerdo, elas terão as curvas tamanhos simétricos. Então, a hora que você pegar uma pena do lado direito e do lado esquerdo e você colocar aqui assim, ela estará na curvatura absolutamente simétrica. Você vai colocar as duas, elas vão espalmar. E quando eu faço esse movimento, eu já estou mostrando um estilo de atado. O estilo em faca, onde você coloca as penas para fazer... Hora que eu fiz o movimento de fechar as mãos, este é um estilo de atado, onde você ata no estilo faca, ou seja, as fibras ficam todas elas, a parte côncava fica para dentro e ela forma praticamente uma lâmina, fica retinho na água. Você pode mudar o estilo de atado para aberto, né? Eu não arrumei aqui as penas, mas aqui o lado côncavo para fora, e aí você vai dar um outro tipo de movimento, né? Um movimento de abre e fecha, de abre e fecha. São as mesmas penas que eu peguei na mão agora, é só virar para dentro. Você vai atar o estilo faca, né? Tem que arrumar, não arrumei aqui na mão, você tem que ajustar. Você vai trabalhar no estilo faca, né? Ou então você vira para fora e você vai atar de forma aberta. Vai parecer as pernas de rã. Existem alguns atados que são feitos de um jeito, feito do outro. Por exemplo, a Mix 60 que vocês têm me ouvido falar bastante, e ela é feita com atado para fora, tá? A Left Deceiver é feito num estilo faca. Eu vou fazer aqui a Seducer também no estilo faca. Eu estou falando da loja do Abduche, estou falando de penas da Orvis, ou seja, estou falando de marcas. Veja, eu não ganho nada com relação a isso, tá? Eu não estou sendo pago para falar bem deles, eu estou falando bem porque eu quero compartilhar com vocês. É a minha experiência e a minha opinião. Isso também já tem um acordo nosso, né? O meu canal. Eu vou dar a minha opinião, eu não tenho pretensão de estar certo. É só uma referência. Vocês têm que validar e entender se a minha opinião faz sentido para vocês ou não. De qualquer forma, na minha opinião, o Abduche tem feito um trabalho incrível para trazer material de qualidade num preço justo. Okay? Bom, então, bora para o atato. Vamos lá. Bom, eu coloquei o fio de atado até a ponta do anzol, ok? Eu vou começar o atado das penas e dos materiais aqui na ponta do anzol. Eu estou usando um Alchagnesse número 1/0. Como eu disse, você pode usar número 6, número 4, número 2, 1 e assim por diante, tá? Você faça essa música aqui de vários tamanhos, ela realmente vai ser bem eficiente em diversas situações. A primeira coisa que eu vou colocar são os Flashabou. Eu escolhi o Polar Flash cobre porque eu estou fazendo uma música mais escura, a tonalidade mais escura. Então eu acho que o cobre com o preto ele destaca bem, ele dá um bom jogo de contraste de cores.
Eu faço o desalinho para dar um acabamento melhor no final, e depois, assim mesmo, depois eu decido se eu vou cortar as fibras ou não, de acordo com o tamanho da pena. Por exemplo, aqui ela vai ficar bem longa, talvez eu tenha que cortar. E aí eu procuro cortar também de forma desalinhada, não fazer um corte reto. O Álvaro Scott, se não me engano, chama de corte pincel. Então não faça desse jeito. Faça desalinhado como sugerido. Essa mosca, desde aqui até onde está a mola, tem 12 centímetros. É o tamanho de onde eu vou mais ou menos colocar a ponta da pena. Eu vou atar no estilo faca, ou seja, o lado côncavo da pena para dentro. Então, eu coloco o lado côncavo do lado de cá da haste do anzol. Se você olhar o anzol a partir do olho, é o lado esquerdo do anzol. Então, côncavo para dentro, depois eu viro do outro lado, côncavo para dentro de novo. Então, eu quero que as penas fiquem nesse estilo faca, elas fiquem juntas, eu não quero abertas. Então, vamos lá, vou colocar estas fibras aqui. Já escolhi o meu tamanho, vou cortar. Eu cortei as penas para ficar do tamanho que eu quero, com um espaço para atar, e o que pode fazer é já colocar aqui e atar. Veja que eu amassei um pouco aquele subpelo, mas eu não tirei 100%. Aquele subpelo, ele ajuda a manter a pena segura com o fio de atado. Então eu uso aquele subpelo a meu favor, mas eu procurei não deixar aqui uma maçaroca de coisas. Eu quero deixar a ácido anzol mais limpa. Então agora eu vou fazendo poucas voltas para firmar, tá? Simplesmente para isso, porque falta colocar do outro lado. Do outro lado, a mesma coisa, vamos juntar as penas e vamos... Tem um ponto de corte. Uma dica é que você dê uma volta frouxa, não muito forte, e aí você prenda aqui em cima. Tá? Quando a gente faz isso, dá uma volta e prenda e você puxa só quando ela ultrapassou o outro lado, você evita que o fio de atado faça com que a pena gire na haste do anzol. Então, sem muita força, mais força. Sem força, aperta. Sem força, aperta. Sem força, aperta. Ela fica absolutamente no mesmo lugar na haste do anzol. E aí você não tem que ficar girando. Legal? Olha, as fibras aqui estão um pouquinho mais longas, mas depois eu decido. Em algumas situações como esta, veja, ela ficou um pouco mais longa, eu vou deixar desse tamanho, não vou cortar. O brilho um pouquinho mais longo para mim é desejado, ok? Então, bora lá, vamos continuar. Agora o que eu vou fazer? A Seducer, ela é uma mosca feita com penas. Então ela tem a pena da cauda e aqui como se fosse um colar, numa mosca seca. Nós vamos fazer a mesma coisa. Só que antes de fazer isso, eu vou colocar os olhos de corrente. Já vou posicionar os olhos de corrente e colocar aqui, bem perto do olho do anzol.
Os óleos de corrente são colocados como sempre eu tenho ensinado. E esse é o jeito, é o melhor jeito de se fazer. Fazendo voltas em X, em X, em X, em X. Tá? Olha, veja se está certinho e coloca um pouco mais de força, volta em X, volta em X. O fio de atado, né, vocês sabem, para colocar força é importante puxar para você. Né? Não puxe aqui assim, não coloque força aqui, porque senão esta parte da bobina pode romper o fio. Uma das coisas que eu gosto de fazer é colocar cianoacrilato. Então eu vou colocar embaixo antes de dar as últimas voltas. Sempre um retalho de pano, um guardanapo para limpar. E agora que tem o cianoacrilato, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o conjunto todo, o conjunto das voltas que eu dei em cruz, eu vou apertar passando só debaixo do olho do anzol, por cima da haste do anzol. Então, estas voltas aqui, elas pegam todas as linhas atadas em cruz e agora ela trava tudo com o cianoacrilato, por isso que eu já coloquei lá embaixo, tá bom? Então essa aqui é uma dica para você ter um material bem consolidado. O próximo passo é fazer o colar. Eu vou colocar o colar Grizzly. Tá? Então são essas penas que são rajadas. Né? Então o que eu vou fazer é, eu vou deixar um pouco desta parte aqui, que tem as subpenas, né? A gente chama eu falo subpelo, mas são subpenas, né? Que são aquela parte mais fofa, né? Da pena. Eu vou deixar um pouco. Olha, o que eu fiz aqui foi cortar um pouco dessa subpena. Elas são bem longas, então eu cortei. Mas eu optei por cortar e não rasgar, não tirar, para que estas fibras elas me ajudem na hora de fixar a linha, né, de fixar a pena no anzol. Então esta aqui é uma dica bacana. Tá? Aí puxo tudo para trás e vamos atar usando essas fibras. De novo, dá uma volta solta, prende, uma volta solta, prende, uma volta solta, prende. É treino, tá ok? Vocês precisam treinar isso para ficarem fluentes. Vou trazer aqui um meu acessório que ajuda a segurar a bobina. Vou prender as penas no meu Recoply, né, no meu alicate de penas. E vamos começar a fazer as voltas e eu vou jogar tudo para trás. Veja, eu deixei um pouquinho do subpelo, né, da subpena, para dar um pouco mais de volume aqui. Foi de propósito. E vamos colocar todas as penas para trás. E a gente vai dando volta na direção, colocando a pena na direção do olho do anzol. Ops, ó, soltou. Soltou aqui do alicate, do prendedor, não tem jeito. Tem que começar de novo.
essas coisas acontecem, tá? O importante é que você tenha uma tensão controlada o suficiente para não quebrar a pena. Então vamos de novo. As penas de saddle são penas fortes. Então é mais difícil de você quebrá-las. Mas de qualquer forma, é sempre bom cuidar para que a tensão fique sob controle. E agora, vamos. Eu gosto de usar a pinça, o record ply, porque veja, ele tem um peso. E olha, eu dei uma volta só e ele mantém agora a pena no lugar e eu, olha, tenho total controle de onde eu estou passando meu fio. Então, isso é muito legal, muito bacana. Na hora de cortar, proteja o fio com o dedo e pronto. Dica: este pedacinho de pena, guarde. Você vai usar nas suas moscas secas. Um saquinho, guarde, mantenha esse material. Ele é muito valioso, além de ser caro. Agora vamos fazer uma cabeça, eu vou fazer uma cabeça amarela. Peguei uma outra saddle e eu vou fazer a mesma coisa. Tensão demais. Tem que cuidar da tensão. As penas elas são resistentes, mas elas não são inquebráveis. Isso que aconteceu agora é normal de acontecer, porém é uma falha minha. Ó, o Hackle dando atenção. E eu passo aqui atrás, atrás, atrás. Agora eu tiro. Vamos guardar esta pena. E agora vou pentear o restante das fibras para que ela fique. Ó, já posicionei todas as fibras e ela agora está corretamente alinhada. Agora é só nó de acabamento. Segundo nó. Pronto. Pronto. Aqui está.
Esta é uma mosca que eu convido você a fazer, convido você a colocar na água, convido você a testar. Você pode fazer de... você pode combinar as cores que você quiser. Branca com chartreuse, branca com amarelo, branca com vermelho, fazer a preta como eu fiz aqui, fazer com cabeça vermelha. Veja, combine. Tem saddles roxas, você pode usar essas cores mais chamativas e escuras para os dourados. Tenho certeza que nos pesqueiros também os pacus, patingas, tambacus também gostam bastante. Enfim, é uma mosca que ela é campeã. Outra coisa que você pode fazer aqui, uma vez que esteja pronto, praticamente pronta, né, você pode deixar um pouquinho mais de espaço aqui no olho do anzol e você pode colocar um fio de nylon como protetor para você usá-la no meio da vegetação. Então você pode fazer o weed guard do jeito tradicional, né, pegando toda a ácido anzol, ou então simplesmente dobrando aqui e colocando duas pontas viradas para trás, para você pescar, por exemplo, traíras, para você pescar black bass no meio da vegetação. Assim, essa mosca aqui é coringa e ela é muito leve e tem uma pulsação na água que é fantástica. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Me digam aí se vocês já ataram, qual a experiência que vocês têm com essa mosca, onde é que vocês gostam de pescá-la. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like se você gostou e me deixe seus comentários. Estou te ajudando? Então, um grande abraço. Tchau, tchau.